Prepare-se para um mergulho profundo no mundo complexo e fascinante de Graça Infinita, de David Foster Wallace. É um livro denso, né? Sem dúvida. Te joga num turbilhão de temas, tipo prodígios do tênis, viciados em recuperação, e até uma fita de entretenimento mortal. Nossa, é A verdade. gente vai tentar extrair alguns detalhes da vida dessas personagens e entender o que essa obra-prima tem a nos dizer sobre a busca por sentido num mundo cheio de distrações. Tipo, o que te fascina em Graça Infinita. Como o Wallace pega elementos super díspares, né, e os entrelaça para explorar as complexidades da experiência humana no mundo saturado por entretenimento e tecnologia. Essa mistura de temas é, tipo, a marca registrada dele. E já que falamos em mundo saturado, vamos começar pela Academia de Tênis Sinfield. É como uma panela de pressão onde jovens atletas lutam por grandeza. Uma metáfora perfeita. A gente conhece o Raul Candenza, um jogador júnior mega talentoso, e seu irmão Mário, que é, tipo, adoravelmente peculiar. É verdade. Mas a Infield não é só treino intenso, né? Não, não mesmo. A academia é quase um microcosmo daquela sociedade hipercompetitiva que o Wallace descreve, aquele exercício lado a lado. Nossa, sim. Não é só sobre resistência física, mas um teste de resiliência mental. Reflete a pressão por sucesso que permeia todos os aspectos da vida dessas crianças, sabe? Molda suas personalidades e relacionamentos. Total. E por falar em estados mentais, a gente é apresentado a Enid House, uma casa de recuperação. Lá encontramos Don Gilly, um viciado em recuperação que trabalha no local, e Joelle Van Dyne, uma residente, tipo, envolta em mistério, literalmente, com um véu no rosto. O que te chama a atenção na Enid House? A linguagem dos residentes, sabe? Eles chamam sacos de lixo de adeus irlandês. É mesmo. Isso destaca a forma deles de lidar com os desafios da sobriedade e a sombra da recaída. Essa gíria peculiar, ela revela um mecanismo de defesa, uma forma de distanciamento da dura realidade do vício. Sim, isso me marcou bastante. E aí entra a fita, né? Essa fita misteriosa, tão cativante que os espectadores ficam completamente absortos e incapazes de funcionar. É um símbolo poderoso. Qual a sua leitura sobre ela? Olha, conectando com o panorama geral, surge a questão: qual a nossa relação com o entretenimento? Em uma sociedade tão tecnológica, estamos nos tornando tão consumidos por distrações que perdemos de vista o que realmente importa. A fita, para mim, representa a sedução e o potencial destrutivo da busca incessante por prazer e evasão. Um tema que ecoa profundamente na nossa realidade. Essa é de fazer pensar. E por falar em coisas importantes, não podemos esquecer a dinâmica familiar, os relacionamentos que permeiam o romance. A família em Candenza, principalmente o relacionamento de Al com seus irmãos, o impacto do suicídio do pai. É central na história. Mas não é a única família disfuncional, né? Claro que não. O romance não se esquiva das realidades confusas das famílias. Vemos isso no relacionamento de Matt Pumlis com o pai abusivo, um contraste gritante com a atmosfera da academia. Através dessas famílias, o Wallace expõe as feridas, as cicatrizes que moldam as personalidades e escolhas, mostrando como o passado lança uma sombra no presente. Com certeza. É. Entrelaçando a tudo isso, temos a intriga política e o espectro do terrorismo. As figuras de Marara e Stipley representando lados opostos num conflito em torno da fita. O que a gente pode tirar das conversas deles. As discussões dele sobre a natureza do entretenimento, as motivações do terrorismo, as ansiedades em torno das lutas geopolíticas pelo poder. É muita coisa, né? E tem aquele detalhe da reconfiguração da América do Norte. Ela destaca as consequências das manobras políticas, a busca por poder e controle, que ignora o custo humano. Nossa, quanta coisa para desvendar. E não podemos esquecer a própria linguagem, né? A escrita do Wallace é única. Ele captura as nuances do pensamento de um jeito que te faz parar para pensar no peso das palavras. O que te impressionou na linguagem? Me impressionou, por exemplo, a observação de Gailey sobre o duplo significado de prazer em ouvir você. É verdade. Isso encapsula a exploração do romance sobre o poder e as limitações da linguagem. A comunicação em um mundo onde a conexão genuína parece cada vez mais evasiva. Isso é só a ponta do iceberg. Hum, Vemos as lutas com o vício, a busca por significado, o peso do passado, o que mais chamou a atenção. A maneira como o Wallace usa detalhes, às vezes detalhes mundanos, para revelar verdades sobre seus personagens. Tipo, a descrição de El parado na janela observando os outros jogadores. Ou uma cena simples, mas fala muito sobre as lutas internas dele, a pressão, o isolamento. Ele está presente, mas sua mente está em outro lugar. Reflete a desconexão que muitos de nós sentimos. Falando no Hal, você mencionou o Mario, né? Ele não é só, tipo, peculiar, enfrenta desafios físicos sérios, mas navega pelo mundo com uma resiliência incrível. E tem uma perspectiva única, né? Total. É como se as diferenças dele o permitissem ver coisas que os outros não veem. Exatamente. O Mário, com a deformidade física, o jeito dele de ser, nos força a questionar o que é normalidade, o que é beleza. Ele é subestimado, mas tem uma sabedoria Uma acessibilidade. que outros personagens presos em suas ambições, neuroses, parecem não ter.
É verdade. Você lembra daquele detalhe de Mario e o pai? Eles eram inseparáveis. É. O Mario meio que servia de assistente pro pai nos sets de filmagem. Isso sugere uma conexão profunda, mas também levanta questões sobre o impacto do foco intenso do pai na arte, no desenvolvimento do Mario. A sombra do pai, James Incandenza, pai ausente, gênio perturbado, pai que se suicidou de maneira grotesca. Essa sombra paira sobre a narrativa. Sem dúvida. E, falando em pais, não podemos ignorar o Matt Pemoulas e o pai abusivo dele. O romance não ameniza a brutalidade desse relacionamento e como isso molda a personalidade do Matt. O abuso, a negligência, o medo são fantasmas que assombram muitos personagens, moldando suas trajetórias. Com certeza. Mas mesmo com tanta escuridão, a gente vê esses lampejos de esperança. Tipo, lembra da história do aluno que ficou com o Day? Quando ele estava tendo um colapso após a morte da namorada. Sim, lembra. Eles nem eram próximos. Mas o simples ato de presença ofereceu consolo. Exatamente. Em Graça Infinita, a bondade surge nos lugares mais inesperados. É um ato de compaixão em meio à dor, um momento de humor em meio ao caos. São esses momentos que nos lembram da capacidade humana para empatia. Verdade. A gente tem muita escuridão, relacionamentos complicados, essas grandes questões sobre entretenimento e vício. Mas também vemos personagens como Don Gailey, que encontram um caminho para a recuperação através da comunidade do AA. A jornada de Gailey é um lembrete de que a recuperação não é linear. Ele luta contra seus demônios, seus traumas, a tentação da recaída. É uma luta constante? E essa busca por sobriedade em um mundo que te empurra pro vício ressoa com muitos leitores. Sem dúvida. E temos a Joelle, né? Essa personagem enigmática que usa um véu. A gente vê o passado dela, as lutas, os traumas, mas também tem uma força ali, uma recusa em ser definida por seu passado. É verdade. O relacionamento dela com Don Gailey é intrigante. Os dois buscam a recuperação, mas de maneiras diferentes. E o véu cria uma barreira, forçando Gailey a confrontar suas próprias ideias sobre beleza e valor. E a gente não pode esquecer as cenas no Arizona com o Marata e o Stipley. Eles debatem a natureza da escolha, o fascínio do entretenimento, as motivações do terrorismo. A perspectiva do Marat é instigante. Ele vê a sociedade americana consumida pela busca por prazer, a ponto de perder a capacidade de escolha e sacrifício. Uma crítica que ressoa forte hoje em dia, né? Totalmente. E a fita mortal? Será que é uma metáfora? Um comentário sobre como estamos viciados em distrações, perdendo nossa capacidade de nos conectar com o mundo. É uma questão importante sobre o papel da arte, do entretenimento. Algo pode ser tão cativante que se torna destrutivo, onde traçamos a linha. E por falar em linhas, tem aquela história dos estudantes que se infiltram nos túneis sobre a academia para roubar algo. Parece brincadeira, mas tem uma tensão ali, uma rebelião contra a estrutura rígida da academia. É como se eles buscassem uma válvula de escape para a pressão, para o tédio, para as expectativas. E a gente pensa qual a motivação real deles. E o fato disso acontecer na mesma noite do evento político na academia não é coincidência. O Wallace tece essas narrativas, mostrando a interconexão da experiência humana. E o que tudo isso significa? Temos personagens lutando contra vícios, o fascínio do entretenimento, a intriga política, as complexidades da família. O que conecta tudo isso? Se a gente olha o romance como um todo, parece que o Wallace está lidando com a questão do que é ser humano, num mundo fragmentado, distraído, tecnológico. É como se ele nos forçasse a confrontar como nossas escolhas, nossos relacionamentos, nosso entretenimento, moldam quem somos e como vemos o mundo. Exatamente. Ele nos faz questionar se estamos consumindo passivamente as experiências ou nos engajando de forma a nos conectar com algo maior. É algo para se pensar. Tem mais alguma coisa que te chamou a atenção? Tem que sim. Me impressionou o lance dos rostos e máscaras no livro. Tipo, A Joelle com o véu, o rosto grotesco do político no palco de marionetas, expressões dos jogadores de tênis. que viram máscaras de esforço, né? Isso. É como se o Wallace dissesse que a gente usa máscaras escondendo o nosso eu verdadeiro. Faz pensar, né? Do que a gente tem medo de nos revelar, do julgamento dos outros. Exatamente. E lembra da cena do Hal assistindo aos filmes do pai? Sei qual você tá falando. O pai parece mais interessado em filmar do que em se conectar com o filho. Parte coração, né? O pai, obcecado pela arte, não vê o filho que tá ali na frente dele. É, e isso nos leva de volta à tecnologia? Como ela pode criar distância em vez de intimidade? É como se essa distância, esse isolamento, permeasse o livro todo. Total. As personagens buscam conexão, mas são frustradas por seus medos, vícios, distrações. Elas querem algo real, um sentido de pertencimento, mas se perdem num labirinto de desejos. Presas num ciclo de anseio e desilusão, buscando preencher um vazio impossível. E a ironia é que essa busca as afasta do que realmente importa. Mas mesmo com toda essa escuridão, tem aqueles momentos de conexão humana, tipo o estudante que ficou com o Day.
Isso mostra que a empatia e a compaixão ainda existem, são faíscas de esperança, lembrando que a bondade é possível mesmo nos momentos mais sombrios. A gente cobriu muita coisa, hein? Personagens lutando contra o vício, o fascínio pelo entretenimento, a intriga política, as complexidades da família, ufa, graça infinita, te confronta, te desafia, te faz questionar tudo. E essa é a beleza do livro. Ele não dá respostas fáceis, mas te convida a refletir sobre a condição humana, sobre as nossas escolhas, sobre a busca por sentido no mundo caótico. É um livro que te inquieta, mas te diz esperançoso. É porque a busca por conexão, por significado, nos une a todos, né? Sem dúvida. Pra gente finalizar, fica a pergunta. Como nossas escolhas de entretenimento refletem nossos valores e desejos? Buscamos conexão genuína ou só anestesiamos as complexidades do mundo? Boa pergunta. Graça Infinita, com suas narrativas e personagens, nos dá uma lente para examinar nossas vidas e escolhas. É um convite à autorreflexão, ao mergulho nos nossos abismos. Graça Infinita é desafiador, mas recompensador. Se você quer um livro que te faça pensar, sentir e questionar, recomendo. É uma jornada inesquecível. Uma jornada transformadora.